Nos próximos minutos, eu quero que você pare por um instante e observe algo que talvez nunca tenha percebido com tanta clareza. Existe um poder invisível atuando na sua vida agora mesmo, moldando suas experiências, influenciando seus resultados e direcionando o seu destino. E esse poder está mais perto do que você imagina, ele está na sua própria boca. E talvez você nunca tenha parado para pensar nisso dessa forma, mas quantas vezes você disse algo no impulso e depois percebeu que aquilo, de alguma maneira, se tornou real? Quantas vezes uma frase dita sem pensar destruiu o seu dia, abalou um relacionamento ou enfraqueceu a sua fé? E quantas vezes uma única palavra, dita no momento certo, trouxe força, esperança e direção quando você mais precisava? E existe algo acontecendo aqui, algo que a maioria das pessoas ignora, e enquanto ignoram, continuam vivendo ciclos que parecem não ter fim. Você pode até sentir que está fazendo tudo certo, tentando mudar hábitos, buscando crescer, orando, se esforçando, mas mesmo assim, certas coisas simplesmente não fluem. A vida parece travada, repetitiva, como se algo invisível estivesse impedindo o avanço. E se eu te dissesse que esse bloqueio pode não estar nas suas ações, mas nas palavras que você repete todos os dias sem perceber? Preste atenção nisso, porque isso muda tudo. As palavras não são apenas sons, elas são extensões da sua consciência, são comandos, são direções, são sementes sendo lançadas constantemente no campo invisível que sustenta a realidade que você vive. E quando você começa a observar isso com mais profundidade, percebe algo inquietante. A maior parte das pessoas fala mais sobre o que teme do que sobre o que deseja, fala mais sobre o problema do que sobre a solução, reforça mais a dor do que ativa a cura. E aí surge uma pergunta inevitável: como a realidade poderia responder de forma diferente se a frequência que está sendo emitida continua a mesma? E talvez você já tenha sentido isso, aquela sensação de estar cansado de repetir padrões, de perceber que algo precisa mudar, mas não saber exatamente o que. Uma inquietação interna, uma intuição silenciosa dizendo que existe mais, que existe outra forma de viver, mas ao mesmo tempo, uma mente acelerada, confusa, puxando você de volta para os mesmos pensamentos de sempre. E é aqui que algo começa a se revelar. Existe uma conexão direta entre aquilo que você pensa, aquilo que você sente e aquilo que você fala, e essa tríade cria o estado interno que define a forma como você percebe e experiencia a realidade. Mas existe um detalhe que quase ninguém percebe: a palavra é o ponto de materialização dessa energia. O pensamento cria, a emoção fortalece, mas a palavra direciona. É como se tudo o que você fala fosse uma confirmação, um decreto silencioso, dizendo: é isso que eu escolho sustentar. E quando você começa a observar suas próprias palavras, talvez perceba padrões que estavam invisíveis. E frases automáticas repetidas, sem consciência: isso não vai dar certo, eu não consigo, minha vida é difícil, nada muda, sempre acontece a mesma coisa comigo. E no momento em que essas palavras são ditas, algo acontece internamente. A mente registra, o corpo responde e a realidade
começa a se alinhar com essa frequência. Não porque existe algo contra você, mas porque existe coerência entre o que você emite e o que você percebe. Agora pare por um instante e observe isso não. Sobre culpa é sobre consciência. Porque no momento em que você percebe isso, você recupera o poder. Você deixa de ser alguém que reage automaticamente e passa a ser alguém que escolhe conscientemente. E é exatamente aqui que a mudança começa. Mas antes de falar sobre como mudar, precisamos olhar para algo ainda mais profundo. Por que é tão difícil controlar as palavras? E por que, mesmo sabendo que certas frases não ajudam, ainda assim elas continuam saindo? A resposta está nos padrões internos. A palavra é apenas a superfície, o reflexo de algo que já está acontecendo dentro. Se existe medo, a palavra expressa medo. Se existe dúvida, a palavra expressa dúvida. Se existe confusão, a palavra expressa confusão. E é por isso que tentar mudar apenas o que você fala, sem observar o que você sente, gera resistência. Mas existe um caminho mais simples e ao mesmo tempo mais profundo. Não é forçar palavras positivas, é alinhar a sua consciência. Porque quando o estado interno muda, a palavra muda naturalmente. E aqui entra algo essencial. E você não precisa controlar cada frase, você precisa reduzir o ruído interno. Esse ruído aparece como ansiedade, excesso de pensamento, necessidade de controle, medo do futuro, apego ao passado. E enquanto esse ruído domina, a palavra se torna reativa. Mas quando o ruído diminui, algo diferente acontece. Surge um espaço, um pequeno intervalo entre o estímulo e a resposta. E nesse espaço você escolhe. Escolhe falar ou silenciar. Escolhe reagir ou observar. Escolhe reforçar o problema ou abrir espaço para uma nova possibilidade. E é exatamente nesse ponto que sua realidade começa a mudar. Porque a palavra deixa de ser automática e passa a ser consciente. Agora vamos dar um passo além. Se toda palavra direciona a realidade, então o que acontece quando você começa a usar a palavra de forma intencional? Algo muito interessante começa a acontecer. Você começa a perceber mudanças sutis, quase imperceptíveis no início. Uma sensação de mais clareza, menos peso nas situações, mais sincronicidade. Pequenas respostas surgindo no momento certo. E isso acontece porque você começa a alinhar sua frequência com aquilo que deseja experimentar. Não como esforço, mas como coerência. E quanto mais coerência existe, menos resistência interna. E quanto menos resistência, mais fluxo. Agora eu quero te mostrar 3 princípios simples, mas extremamente poderosos. O primeiro é a observação. E comece a perceber suas palavras ao longo do dia, sem julgamento, apenas observando. O segundo é a substituição consciente. Não tente negar o que sente, mas escolha palavras que abram possibilidade ao invés de fechar. Em vez de nada dar certo, experimente estou aprendendo a fazer dar certo. Em vez de eu não consigo, experimente estou desenvolvendo a capacidade. O terceiro é o silêncio intencional. E nem toda situação precisa de resposta. Às vezes o maior poder está em não alimentar o padrão. Agora respira por um instante e percebe algo muito simples. Você não precisa mudar tudo de uma vez.
Você só precisa começar a perceber, porque no momento em que você percebe, você já não está mais no automático. E isso muda tudo. E talvez sua vida não esteja travada, talvez ela esteja apenas respondendo a um padrão que agora você está pronto para transformar. E a partir de agora, cada palavra sua pode ser uma nova direção. Porque no fim não é sobre falar mais, é sobre falar com consciência. E quando a consciência muda, a realidade acompanha. Se você chegou até aqui, algo dentro de você já entendeu. E talvez o próximo passo não seja fazer mais, mas ser mais consciente do que você já faz. Agora me diz uma coisa, você está pronto para assumir o controle das palavras que estão criando a sua realidade? Se você achou este conteúdo valioso e quer continuar essa jornada de expansão da consciência, deixe seu like para que mais pessoas possam encontrar este vídeo. E claro, se inscreva no canal para continuar recebendo conteúdos como esse. E comenta aqui embaixo a frase "Eu uso minhas palavras com consciência para ancorar essa nova frequência". E se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje.